Estamos em mais um programa Reflexões com o nosso querido professor Péricles Varela Gomes, que é um músico, professor, pesquisador, entende da área digital. Você vai saber muito sobre tudo isso. E a gente tem muita surpresa, né? Péricles, muito bem-vindo. Obrigado por receber o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite. Eu quero começar falando sobre coisas assim um pouco mais impalpáveis. Por exemplo, o tempo. Como é o tempo na música? Bom, se formos falar de tempo na música, a música só existe com o tempo, né? A gente sabe que existe o passado, o presente e o futuro. Esse momento que acabou de passar é o presente, acabou de passar de novo. Então a música é exatamente E mais uma vez, e mais uma vez. essa passagem mais rápida ou mais devagar, que chama-se andamento na música, no inglês é tempo. Né? O tempo pode ser lento, então o adágio, extremamente lento, né? O adágio de Alberto Nepomuceno. Ou pode ter um vivace, né? E o tempo que se vive na música, ele é muito parecido com o tempo que se vive na vida. Existe uma comprovação científica de que, à medida que a gente vai ficando mais velho, o tempo passa mais rápido. Eu falo isso muito para meus alunos. Vocês estão aí com 20 anos de idade, vocês acham que o tempo não vai acabar, que vocês não vão morrer e que vocês não vão ter que pagar imposto. Vocês vão pagar muito imposto e um dia vocês vão morrer. Mas não fiquem tão confortáveis achando que o tempo é infinito e que o tempo vai passar devagar, porque chega uma hora que ele começa a acelerar. Então, existe, claro, a relatividade do tempo, tanto na música quanto na vida. Então você está observando essas questões do tempo, você está na música desde os 5 anos de idade. Como que é, daí, observar o tempo da música sem acelerar, sem, né, em conjunto com outras pessoas? Você foi um dos fundadores da Orquestra Sinfônica. Então eu falo da criança e eu falo do adulto. Como é isso? Bom, o processo de aprender a música deveria ser universal. Se toda criança, toda pessoa pudesse aprender a música como se aprende o idioma materno, seria uma forma da pessoa ter uma visão um pouco mais holística da nossa vida. A inteligência não é uma só, existem inteligências múltiplas. Você desenvolver a inteligência musical vai te ajudar na matemática, vai te ajudar na forma de você ser paciente, quando você precisa ser paciente, na forma de escutar as outras pessoas. Então a ideia lá em casa de se estudar música não era muito para ser músico, era muito mais para desenvolver uma habilidade cognitiva muito importantíssima. Então nesse sentido eu comecei a estudar piano aos 6 anos de idade, e aí aos 10 eu acabei passando para o violoncelo por uma questão de poder tocar em orquestra, porque afinal de contas uma orquestra só tem um pianista e tem 10, 12 violoncelistas. Então, e aí a música acabou sendo uma coisa assim muito importante na minha vida, até porque daí as minhas redes sociais, que naquele tempo não era digital, redes sociais, pessoas de verdade. Reais, né? Reais. Depois a gente fala mais do digital, mas vamos falar do analógico. Então, desde cedo eu comecei a ter grandes amigos, principalmente na área da orquestra, com a Orquestra Juvenil da Universidade Federal do Paraná, e depois com grupos camerísticos que eu tinha, ou bandas de jazz, enfim. E isso foi todo compondo um caleidoscópio de amizades e trajetórias e shows e viagens e que acabaram fazendo toda uma... que culminaram justamente quando a gente trabalhou, você mencionou da criação da Orquestra Sinfônica do Paraná, Sim. no Teatro Guaíra. Foi um projeto que eu tive o privilégio de ter sido convidado para trabalhar na formatação desse projeto, que depois acabou virando uma realidade, que foi a Sinfônica do Teatro Guaíra, cuja estreia se deu em 1985, onde daí eu fiz o concurso para violoncelista e fui contemplado como a primeira cadeira de espada de violoncelos, a qual ocupei durante 2 anos, a partir da qual acabei indo para os Estados Unidos. Daí eu me desliguei da Sinfônica do Paraná, fisicamente, mas não me desliguei emocionalmente. É um projeto que ainda a gente acompanha com muito carinho, inclusive um projeto que hoje passa por uma crise gigantesca, que a gente espera que sobreviva e supere essa crise. É uma grande família, né, a música. Os grandes amigos meus, sem sombra de dúvida, são pessoas que eu colecionei em várias áreas do conhecimento, mas tanto no Brasil como nos Estados Unidos. As pessoas que eu tenho mais ainda afinidade e que eu mantenho contato são as pessoas que eu conheci fazendo música. Não necessariamente músicos profissionais, muitos deles músicos profissionais de altíssimo calibre, de altíssima competência, mas músicos às vezes que fazem música com uma segunda profissão ou como um hobby.
Você foi para os Estados Unidos, estava com uma carreira montada no Brasil, né? Estava dentro da Orquestra Sinfônica, já tinha uma faculdade, que é a Faculdade de Arquitetura, que provavelmente ajuda na estrutura, mas não é a sua função principal. O que chamou você para fora do Brasil, para a Universidade Estadual de Michigan? Ok, vamos lá. Eu terminei a faculdade de arquitetura, mas também fiz ao mesmo tempo a Escola de Belas Artes, tanto pintura quanto música. Uhum. Então eu já estava formado duplamente, 2 diplomas superiores. E quando eu terminei a faculdade, eu passei no concurso da Sinfônica da Bahia, que estava sendo criada naquela época, em 83. Então eu tive 2 anos que eu morei na Sinfônica da Bahia, trabalhando no Teatro Castro Alves, na Bahia. E ali, naquele período, digamos, sabático de eu ter saído de casa, eu consegui colocar as coisas em perspectiva. E esse período da Bahia foi muito fértil, porque eu li bastante, ia muito para a praia, comecei a velejar, comecei a entender o Brasil de uma visão diferente da nossa Curitiba europeia, né? Que tem uma visão um pouco eurocêntrica. E essa visão do soteropolitano, do baiano, me deixou um pouco mais confortável para eu decidir que eu iria querer continuar uma carreira de pós-graduação mais séria. E da Bahia eu fui convidado para voltar para Curitiba para trabalhar justamente no projeto da Sinfônica. Fiz o concurso. Então, efetivamente, eu era uma pessoa com cargo estável, concursado na Sinfônica do Paraná, mas o sonho de fazer uma carreira acadêmica com um nível de excelência, ele apareceu na época que eu morava na Bahia e isso acabou se consolidando. E eu confesso que a pessoa que talvez tenha tido a grande influência foi uma semioticista famosa, a Lúcia Santaella. Uau. Que eu tive a oportunidade de conhecer na Bahia quando ela foi fazer uma palestra. Uhum. E aí eu ia a São Paulo, na época eu já tocava na Sinfônica, eu saía terça-feira depois do ensaio, ia correndo, pegava o ônibus da Cometa, chegava terça-noite em São Paulo, assistia. Efetivamente eu fiz o curso de mestrado, não defendia a tese, mas eu me transformei em um semioticista com o núcleo do Décio Pinhatari, da Santaella Braga, em São Paulo. E a partir dali, o Décio Pinhatari, um dia, no ano de 85, me lembro uma aula, ele falou, existe o mundo analógico, existe o mundo digital. Isso em 85. E dentro, em breve, vai haver uma revolução gigantesca, e quem ficar fora dessa revolução digital vai perder o bonde. Daí eu falei, bom, então tá bom, então para não perder o bonde, eu não vou mudar para São Paulo, eu vou voltar para Curitiba, vou juntar o dinheirinho, daí quando eu tiver esse dinheirinho, eu vou estudar na Michigan State University, onde existia já um núcleo importante de estudos de comunicação na área digital. Então você foi cooptado pela semiótica, né? Sim. A semiótica é um núcleo da comunicação. Sim. E professores como Décio Pinhatari, que foram meus professores também. Conhece então ele, né? Eu fui aluna da Rotine Elba Turim, né? Que era a mão direita dele. Sim. E então essa questão da comunicação foi o que te chamou a atenção. E foi isso que te levou para fora do país. Exatamente foi essa a trajetória. Aí eu saí com a licença não remunerada da Sinfônica, porque o dinheiro que eu tinha juntado e acumulado daria para 6 meses. Falei, bom, vou pegar uma licença de 1 ano, não remunerada, e vou ver o que acontece. Mas chegando lá, acabou tudo começando a dar certo, e daí eu entrei na Orquestra Sinfônica da Universidade, que me deu uma bolsa, arranjei um trabalho de pesquisa júnior. Você tocou na orquestra de lá também? Toquei durante a Escola de Música da Universidade Estadual de Michigan. É gigantesca, eles têm 7 orquestras sinfônicas. E eu tive o privilégio de passar no primeiro teste e fazer parte da orquestra top. E daí, durante os 10 anos que eu estudei, depois trabalhei, eu sempre fui músico violoncelista dessa orquestra. Então eu tive a oportunidade de fazer grandes obras com grandes maestros, com grandes solistas. Mas sempre com uma carreira acadêmica e uma carreira artística, sempre lado a lado. Essas coisas sempre andaram, nunca deixando a pesquisa de lado, né? Então você traz a pesquisa para junto da música. Eu me tornei pesquisador quando eu fui fazer o meu mestrado na Universidade de Michigan. Até ali eu não era um pesquisador. Eu era um artista que tinha sido inoculado com uma coisa que era semiótica. E daí quando eu cheguei lá, me deram, tem uma bolsa aqui para você trabalhar 20 horas de pesquisa. E ali então a gente começou, era um laboratório que existe até hoje, muito interessante, chamava Communication Technology Laboratory. Era um laboratório que estudava as tecnologias de comunicação e as possíveis, existentes ou que poderiam vir a existir. E aí comecei a saber fazer pesquisa e desenvolvimento na área de mídias digitais. Então é aí que você chama o
o mestrado em comunicação em multimídia, Isso. né? Correto. Multimídia é os vários meios aonde pode haver formas de comunicação, a música inclusive. Sim. E é ali que você começa com um trabalho ligado à TI, à web. Sim. Bom, vamos lá. Antes disso. Flashback, 1988. A internet não existia. Correio eletrônico, e-mail, existia de forma reduzidíssima entre alguns organismos de segurança nacional dos Estados Unidos e algumas universidades usavam BitNet, coisas que eram comunicação. Mas nesse momento começa a aparecer o CD-ROM como uma forma de multimídia. O hipertexto, né, já tinha sido inventado, mas ele era de uma utilização muito assim, tosca, muito restrita. E aí, nesse inteirinho, a gente começou a trabalhar com a interface gráfica do Macintosh, que tinha sido lançado. E aí aparece um primeiro projeto de pesquisa e desenvolvimento com a NASA. A gente tinha que desenvolver talvez o primeiro CD-ROM educacional que tinha sido criado. Era um CD que chamava Mission to Mars. A gente estava preparando, desenvolvendo para a NASA e para a Apple um produto educacional que passou a ser usado nas escolas como uma forma de educação interativa. Isso era em preto e branco ainda nessa época, com aqueles Macintosh, com aquelas taminhas pequenas. Aí nessa sequência, então a minha tese de doutorado foi a questão do feedback sonoro em interfaces. Quando se clica em alguma coisa, aquela alguma coisa faz um som. Sim. Nos PCs naquela época só faziam bip, bip, bip. No Mac cada clique podia ter um som diferente. Então eu fiz uma interface nova e a gente fez um estudo, chamamos pessoas da universidade que usavam a interface e daí mandamos esse resultado dessa pesquisa e a Apple, entre outras grandes corporações, descobrindo que a gente podia variar o áudio, o feedback de áudio, e aí nascem então coisas interessantes de sons interativos que depois a indústria do game transforma isso numa coisa, né? Não dá para imaginar hoje videogame sem a parte sonora. Então, sim. Não só quando eu digo sonora, não é só a trilha sonora sim. de música, como também efeitos sonoros de quando se clica em alguma coisa, ou um golpe, alguma coisa que tem um efeito sonoro. Coisas que no cinema a gente olha, mas no cinema é linear. No game e na multimídia interativa, ele tem um feedback de interface. Inclusive, na área de games, na hora que você clica em alguma coisa, você sabe que está passando de fase, isso. O que você tem que fazer, se tem que ir, voltar. Então, tudo isso é importante. A semiótica do som dentro da mídia interativa. Nós vamos parar só um pouquinho, fazer um intervalo, okay. E daí eu quero saber um pouco mais sobre essa questão da web, né? Sim. www. Uhum. Já voltamos. Estamos com Péricles Varela Gomes e nessa conversa muito interessante, super criativa, ele está nos contando sobre como foi trabalhar com o início da web. Então ele teve que fazer uma palestra, que ficou uma palestra, eu acredito, interessante, famosa, na Assembleia Legislativa do Estado de Michigan, para contar o que era isso, www. Então agora conte para nós. O convite para essa palestra aconteceu no contexto de que o nosso laboratório tinha sido contratado para desenvolver treinamento multimídia para os novos deputados, né, os novos representativos do Estado de Michigan, que quando eles eram eleitos, eles não sabiam fazer o trabalho deles. Então, nós estávamos desenvolvendo um trabalho de treinamento interativo para o Estado de Michigan, para a Assembleia, e daí, em determinado momento, o nosso contato, que era o Bill Filler, ele falou: Péricles, eu acho que você devia fazer uma palestra na plenária dos nossos deputados para explicar exatamente o que é a mídia digital e aonde que está indo a web. Falei, legal, então diga lá qual é o dia que tem aqui. Daí eu me preparei o PowerPoint, tudo bonitinho, chegou lá no dia e entrei naqueles prédios americanos, todos são iguais, né? Parece o Capitol. Então, todas as cidades têm o mesmo modelo, não sei se conhece. Sim. Da mesma forma que tem Washington, cada cidade tem aquele prédio que representa a democracia americana. Então eu entrei naquele prédio suntuoso, maravilhoso. Evidentemente, o meu inglês é um bom inglês, mas eu tenho o sotaque de que era alguém estrangeiro. De fora. Uhum. Eu sempre achava que eu era do leste europeu, porque o meu inglês era bom o suficiente para não ser considerado assim latino, mexicano, né? Uhum. Mas de qualquer forma, entrei lá, eu tinha 30 anos de idade, isso foi em 1990, e daí eu tive que me apresentar. Então eu cheguei lá, bom dia a todos, senhores, e eu sou Péricles Varela Gomes e eu sou web designer. E daí houve uma explosão de gargalhada, assim como se eu tivesse falado uma besteira muito grande. Daí o
parei e falei, o que aconteceu? Você é web designer, o que é? Você é o Homem-Aranha? Que história é essa? Daí eu falei, web designer, traduzindo é o desenhador de teia. Né? Então, naquele momento, ninguém nunca tinha ouvido falar da World Wide Web. Em 1990, pouquíssimas pessoas sabiam do que se tratava. O correio eletrônico já existia, mas a internet era uma coisa. A web estava começando. A interface gráfica de você clicar e ir em qualquer lugar do planeta através do mousezinho era uma coisa muito nova. Então, houve esse momento realmente muito desconfortável para mim, mas eu tive, pelo menos, a capacidade de entender o porquê que eles estavam indo. E daí, a partir daquilo ali, eu disse, peraí, já que eles vão rir, então eu vou fazer uma palestra e eles vão rir de mim o tempo todo. E aí eu desenvolvi, acho que a partir daquele momento, a ideia de que você pode fazer uma palestra, ser divertido e ao mesmo tempo informar. E esse é um estilo que eu trago hoje para a minha forma de dar aula. Eu sempre faço muito stand-up comedy quando eu estou dando as minhas aulas. Mas esse foi um momento realmente muito crítico de que eles acharam a coisa mais estapafúrdia do mundo, um maluco com sotaque estrangeiro, ir lá dizer que era desenhador de teia. Né? Web designer é um desenhador de teia. Mas no fim das contas, você estava trabalhando com um aspecto educacional, Sim. Né? Ensinando sobre isso, e algo que você não deixou mais de fazer. Né? Você foi aplicando várias maneiras de trabalhar em projetos inovadores na área de web e educação. Aí o meu doutorado, eu fui convidado a permanecer na Universidade Estadual de Michigan, quando eu terminei o meu mestrado. Eu já tinha planos de ir para o Canadá, tinha conseguido a permanência, mas aí a Universidade Estadual de Michigan me ofereceu a bolsa completa de doutorado, me contratou como professor, e aí eu acabei ficando, e o doutorado, que daí eu falei, bom, então tem que escolher um doutorado para fazer. E aí, quando fui olhar as opções, o doutorado em comunicação não me interessou, porque era muito teorias de comunicação e não era aplicação. O tipo de trabalho que a gente fazia no nosso Communication Technology. É muito prático. A gente desenvolvia tecnologias e pesquisava. Então era uma coisa muito de fazer e depois de fazer, ver se funciona e testar. Já o doutorado em educação, ele ia cair para aquela coisa de escrever artigo, né? E só ficar lendo. Em comunicação. E daí eu optei então em fazer o meu doutorado em Educational Technology, tecnologias educacionais digitais aplicadas em todo tipo de possível Então, aí nesse momento estava inclusive a educação à distância, essa educação à distância que se fala hoje estava nascendo também. Claro, a educação à distância existe há muito tempo. Eu fiz um curso de desenho pelo Instituto Universal Brasileiro, lembra? Você colocava a Mônica, o Pato Dono, e tinha um comercial no meio. Aí um dia eu falei, pai, eu quero fazer isso aqui. Eu quero aprender a desenhar. Meu pai já tinha me ensinado a desenhar, mas ele achou legal. Não, vamos lá, vai. Eu te compro. Daí ele assinou e eu me lembro que eu aprendi a desenhar algumas coisas da figura humana, principalmente, por esse cursinho à distância de correspondência que chegava pelo correio. Com o fenômeno da internet e do mundo digital, a educação à distância explodiu de uma forma absurda, né? Vocês acompanham, eu acho, Totalmente. o fenômeno do que é o e-learning. Sim, sim. Até que isso hoje A está causando... Universidade de Harvard, MIT, todos estão... MIT. Né? O que está acontecendo, na verdade, é que o e-learning está implodindo o sistema tradicional de educação. Sim. As universidades todas estão desesperadas, você entra na sala de aula, né? E a galera está assim, né? E você quer dar aula e a turma está assim, né? E como é que você faz? Você manda um aluno de 18 anos, maior de idade, a desligar o celular? Não pode, né? Sim. Então, como é que você gerencia isso? Então, existe um fenômeno chamado e-learning que está desconstruindo tudo que a gente sabe sobre educação, porque mudou completamente a natureza. Até é difícil de professores que não estão lidando com isso aprenderem a lidar, né? Então, tem muitas áreas que não é tão fácil ir para o algumas áreas são mais reticentes. Por exemplo, a médica é uma das mais tradicionais, é muito difícil lidar. Mas veja bem, eu não sou um nativo digital, eu sou um imigrante digital. Não sei se vocês conhecem esse conceito de... Não, por favor. Quem quer? Existem pessoas que não são digitais, né? Eu estou com 57 anos, quer dizer, eu já estou há 2, 3 anos de virar um idoso, vou parar em vaga de idoso. Né? Então eu posso ser considerado, eu deveria ser um analógico, se não fosse o Décio Pinhatari e a Lúcia Santaella ter me dito, ou você pula nesse vai vagão, por esse caminho ou você digital, vai ser obsoleto. ou... Tá? Então eu pulei, eu me transformei em um imigrante digital cedo, né? Com 26 anos de idade eu fiz a minha transferência. Agora... Os nativos são aqueles que nascem já dentro exatamente, da era digital. É isso que eu ia chegar. Né? O meu filho que nasceu em 94, 90, 92, né? Eu tirei a fralda do meu filho, ele sentado em cima do piniquinho dele,
jogando um videogame que a gente tinha desenvolvido lá, estava testando com ele, um videogame para criança. Então ele era um nativo digital. Ele nasceu, vamos dizer, a partir de 92, 94, muitos dos que tiveram o privilégio dessa geração de estar no lugar certo já são totalmente nativos digitais, mas não é todo mundo. Então, que, como inclusive, é que você... gera uma dificuldade, né, de eles conversarem com quem não tem a destreza digital, né? Tem, às vezes, até um choque. E isso está acontecendo na universidade também. Em todos os níveis, não só na universidade, como também no pré-escolar, no ensino fundamental, no ensino médio. Mas acho que o impacto... Eu falo porque eu vivo na universidade e eu vejo o drama de professores que não querem fazer a transição, universidades que querem, mas não entendem como é que se faz. Então é bem complexo esse momento que se vive dessa transição de um sistema arcaico, tradicional, analógico de aprender. Esse modelo sala de aula, onde você tem um professor de 70 alunos, ele vem da Revolução Industrial, da Inglaterra. Não, a turma tinha que trabalhar na fábrica, põe a galera na sala. Quantos cabe numa sala? 100. Põe 100 e põe o professor lá. Toda essa matemática está sendo totalmente desconstruída. Então aí justamente vem a questão da educação à distância. Então quando eu terminei, durante o doutorado, a universidade criou, a Michigan State University criou um núcleo da Virtual University. Então eu trabalhei como professor pesquisador e desenvolvedor de material. E eu então acompanhei esse processo de uma forma bem intensa, porque afinal de contas o meu doutorado que eles me deram e o meu emprego que eles me deram... Você estava honrando com eles. Exatamente. Né? Então eu acabei sendo puxado de uma forma bastante, até que eu não imaginava, para o ramo educacional, nessa cutting edge, nessa ponta, tecnologia de ponta em educação digital. E isso foi meio que me arrastando para algumas coisas que eu gostava tanto de fazer, me afastando, né, da música, da mídia criativa, da artes plásticas. Sim. E daí, quando eu terminei o doutorado, eu acabei optando de ser diretor do novo curso de multimídia na University of Arts, na Filadélfia. Foi o meu último trabalho antes de eu voltar para o Brasil. Então eu implantei talvez o primeiro curso de graduação em multimídia nos Estados Unidos, que é a universidade mais antiga dos Estados Unidos, chamada University of the Arts. E é onde tinha mais o aspecto artístico, é isso? Né? Você já consegue trazer para a arte. Filadélfia, nessa época, era uma cidade parecida com Detroit. Ela estava tentando desesperadamente renascer. E várias iniciativas. Essa é uma college muito tradicional, uma universidade de artes muito tradicional. E eles tentaram e, na verdade, conseguiram se reinventar, criando cursos. Eles têm um curso tradicional de música, de teatro, de cerâmica, de craft, de graphic design, de arquitetura, etc. Mas eles investiram pesadamente em cursos novos com essa pegada digital. E daí, então, eu tive essa oportunidade de trabalhar um pouco na administração universitária. E depois daí, então, chegou uma hora, depois de quase 12 anos fora, que eu cheguei à conclusão que tinha que voltar para o Brasil para... A ideia não era ter ficado tanto tempo fora, mas foi dando certo. Mas chegou uma hora que eu falei, agora chega, eu quero voltar. Aí eu voltei. Mas você volta também já montando cursos aqui, então ligados à área digital. A volta foi um pouco complicada, porque eu fiz o concurso na Universidade Federal do Paraná, passei a ser professor do curso de design, mas o meu perfil não encaixava mais com o perfil... O FPR? O FPR, exatamente. Uhum. O professor Sérgio Tênis, o professor Ivens foram parte da minha banca, o Sérgio também, o professor Sérgio Kirchner. Mas aí a minha mulher falou, olha, você não se encaixa, porque o tipo de trabalho que você faz lá é um pouco diferente e tal. Aí eu acabei declinando de vir para a Federal e aí eu acabei tendo problemas de premonição do que ia acontecer nos Estados Unidos, coisa de 11 de setembro que eu achei que ia acontecer e acabou acontecendo. E eu acabei daí, depois de uma crise existencial bastante grande, optando daí vim então trabalhar na PUC Paraná em primeiro lugar, eu voltei para a PUC. E na PUC eu comecei a desenvolver daí do zero um trabalho, logo que cheguei o irmão Clemente, que era o reitor, ele falou, eu preciso que você me ajude no mestrado em educação nessa área digital, que você é muito fera, mas eu quero que você crie o núcleo de educação à distância da PUC. Em que ano foi isso? 99. E daí então eu volto para Curitiba e fundamentalmente eu me estabeleço como um professor pesquisador nessas áreas em primeiro lugar. E daí rápido, devagar, nesse momento a orquestra da PUC estava sendo criada, o próprio irmão Clemente. Aí você volta para a música. Aí eu volto para a música e daí acabo também sendo convidado para trabalhar no desenho
na arquitetura e devagarinho eu acabo achando modo de exercitar a arte, equilibrar as coisas. né? Isso. Então, quando você estava nos Estados Unidos, você acabou não trabalhando tanto com a música no seu trabalho, mas sim na orquestra. O trabalho dia a dia que eu fazia no laboratório, nas pesquisas, ele tinha um componente pequeno que era aquele som de interface que às vezes precisava. Mas a gente fazia... Pouco. Não era muito pouco. E como eu sempre tocava na orquestra da universidade, e eu fazia muito cachê, então eu fiz tour no verão, eu fazia tour com grandes bandas, às vezes sempre aparecia musical da Broadway, o teatro da Universidade Estadual de Michigan é um teatro padrão mundial que nem da Broadway. Então volta e meia aparecia, show da Broadway, tá precisando lá, Cats, violoncelo. Então eu fazia o meu trabalho e continuava fazendo a minha música em forma profissional e daí isso foi sempre acontecendo, as duas coisas concomitantes mesmo. Sim. Mas quando você volta, então, para a PUC, você entra na orquestra, aliás, na verdade, a gente cria a orquestra. Isso. Junto com o Paulo Torres, na época, que era um violinista. Paulo Torres, eu convidei ele para fazer o doutorado na Michigan State University. Eu levei Paulo Torres para fazer o doutorado na Michigan State em música e depois, coincidentemente, ele voltou antes de mim, porque ele voltou acho que em 94, ele voltou para o Brasil, e eu só voltei em 99. Mas em final de 98, o reitor, o irmão Clemente, diz, eu quero uma orquestra na PUC. Daí ele convida Paulo Torres e eu, como professor, então passo também a fazer parte desse núcleo inicial de música na PUC e depois acaba convergindo na orquestra, no festival que eu te falei, o Revela Seu Talento, e daí aparece um curso de música que não existia na PUC, hoje existe um curso de licenciatura em música que vai muito bem. E daí a gente, como uma pessoa que começa a ser respeitada na universidade, a gente consegue sugerir a criação de um curso de design digital, que foi muito bem aceito, está indo muito bem esse curso. E assim as coisas vão acontecendo. Você trabalha na construção, na estrutura desse curso, design digital? Eu trabalhei eu e mais 2 professores fizemos o projeto pedagógico e implantamos. Eu dei aula inaugural, dei algumas disciplinas. Sim. Hoje a disciplina que eu dou nesse curso é uma disciplina, há pouco tem uma coisa interessante, ela está com uma internacionalização muito forte. Então existem disciplinas oferecidas em inglês para os intercambistas que vêm de fora e para os nossos alunos que querem fazer intercâmbio fora. Então eu ofereço uma disciplina em inglês, totalmente em inglês, como se fosse uma disciplina nos Estados Unidos ou qualquer país, na Austrália, se for, em inglês chamada Universal Principles of Design, Princípios Universais de Design. Que ótimo! Então eu ofereço essa disciplina no curso de Design Digital. É mais uma disciplina eletiva que é aberta para todas as pessoas da universidade interessadas no assunto e que tem um mínimo de entendimento e que sabem falar inglês. Então, a grande parte do meu trabalho como professor hoje é em ensinar a calorada a desenhar com lápis e papel. Desenho artístico, desenho de observação. Lápis e papel, analógico. Maravilha. Entendeu? Sim. É importante, né? Porque o analógico, se ele não estiver, se o corpo não estiver presente, participando, a mente muito no virtual faz uma certa dissociação. Um pouco as pessoas estão preocupadas com essa dissociação hoje, né? O que você me fala sobre isso na tua experiência? Que você, como professor, está observando isso. Nos preocupa muito a interação pelos meios, né? E, eventualmente, não a interação pessoalmente, né? De corpo físico, vamos falar assim. Ontem mesmo, na minha disciplina, eu mostrei um vídeo muito interessante de um psicólogo americano, que ele faz um paralelo interessantíssimo de que existe a dopamina. A dopamina é um hormônio que você sofre quando você bebe bastante, você tem uma descarga de dopamina, quando você joga bastante, alguns vícios, né? E isso aqui se transformou em um vício que gera uma descarga de dopamina. Então nós estamos vivendo um fenômeno de as pessoas estarem viciadas. O fato de daqui a pouquinho dar um bip e tiver um WhatsApp, alguém mandou uma mensagem para você, te faz um bem. E daí você fica querendo, e você quer mais. Então nós estamos num momento crítico onde essas novas tecnologias, elas estão... De novo, beber não faz mal. Tomar um vinho não faz mal, mas você se transformar em um alcoólatra, isso faz muito mal. Jogar... Não faz mal. Não tem problema. Agora, se você vira um viciado em jogo, você tem um problema. Os meios digitais, o telefone digital, a internet, tudo isso não faz mal. Agora, se você vive, torna-se um dependente disso, você tem um problema.
E daí a pergunta que eu faço, quantos de nós, e não vamos dizer só eles, a nova geração, né, dorme com esse troço do lado de você, na cabeceira, ou você vai para uma reunião e já não consegue mais prestar atenção, porque você fica mais no celular do que na reunião, ou você vai num restaurante, como a gente vê, a família inteira, e todo mundo sentado e ninguém está conversando, está todo mundo fazendo. Isso. Então nós temos sim um problema, sabe, eu fui, de determinada época, eu era um apaixonado, eu era quase... O laboratório lá na universidade, a gente era meio uns hackers, né? Mas eu nunca me considerei que eu era um artista, e o meu papel no meio desse bando de hackers tinha lá dizer, olha gente, eu sou músico, eu sou artista plástico, sou arquiteto, mas devagarinho eu fui me contaminando e me transformei em um entusiasta cego pela tecnologia, sim. Até que chegou uma hora que eu acho que essa crise existencial também foi muito de querer se afastar disso tudo. Uhum. Né? Então, por isso, hoje, o desenho artístico, né? O desenho feito à mão. Isso. Quando a gente trabalha a mão e o próprio movimento, as sinapses, né, vão acontecendo dentro do tempo. E aí a gente volta para a coisa do tempo, né? Uhum. É um então, tempo qual próprio. é o tempo de você estabelecer uma relação afetiva com alguém? Né? Hoje em dia parece que a turma vai lá no Tinder e faz assim, né? Bonito, vê como você está comprando um negócio, pá! Daí amanhã você já está pai, depois da manhã está pai, depois pai, acabou e vamos para o próximo. E nem se encontra pessoalmente, né? Então, temos aí algumas coisas bem complicadas que precisam que ser... Que são os reveses, né, da tecnologia. Uhum. Nós acabamos um pouquinho por aí, voltamos daqui a pouco, falando um pouco mais sobre música. Já voltamos. Voltamos então, falando agora sobre games. Mas antes eu vou trazer uma coisinha muito interessante que eu vi na tua página no Facebook e que eu acho que vale a pena pontuar. Temo que o dia que a tecnologia possa superar a interação humana, o mundo irá ter uma geração de idiotas. Essa frase do Einstein, né, tá lá estampada no teu Facebook. Então eu quero saber qual é o motivo que te traz a falar de uma questão assim peculiar em relação à tecnologia. Foi exatamente o que a gente comentou no bloco anterior, de que a gente precisa sempre lembrar que a tecnologia é neutra, né? Essa caneta eu posso usar para escrever uma poesia, como eu posso assassinar alguém se eu quiser. A radioatividade pode matar milhões de japoneses, como pode curar o câncer, pode servir para coisas incríveis, né? Pode ser um reator para mover um navio, etc. Então toda a tecnologia ela é neutra, mas ela pode cair para o lado bem e para o lado mal. E eu tenho realmente essa visão clara que a gente precisa ser muito crítico para cuidar que as tecnologias e as redes sociais não se transformem numa arma. Uma arma. Uma arma. Uma guerra. As novas gerações, no Brasil foi feita uma pesquisa recente, e as novas gerações acreditam que o Facebook é a internet, que não tem mais nada além do Facebook. Então é muito sintomático de que a gente tem essa vontade de querer estar na última geração, de querer estar dentro do que está acontecendo. E claro, as redes sociais têm um papel importante, todo o marketing, enfim, se você quer saber o que as coisas estão acontecendo, você tem que estar conectado. Mas existe um perigo nessa história. Uhum. Sabemos que existe um lado, talvez não tão glamuroso, não tão fantástico e tão promissor quanto se espera. Né? É nesse sentido que eu deixo essa mensagem na minha página. Eu achei muito bom, eu fico até feliz, porque todos nós estamos preocupados com isso, né? E a questão que pega é qual é a liberdade que nós reconhecemos que temos, né? Sim. Então, o que acontece é que nos deixamos levar muito pelo que está sendo mostrado, né? E nisso há uma perda de liberdade. Existe um fenômeno chamado Big Data, que é um fenômeno recente, que é o volume absurdo de informação que está disponível. É um caso famosíssimo em que uma loja dessas de departamento norte-americanas começou a ligar para casa nos Estados Unidos, oferecendo berços para o dono da casa. O cara disse, que maluquice é essa? Os caras estão ligando e querem que eu compre um berço para criança. Ninguém tem criança nessa casa. O que acontece é que a filha adolescente estava grávida e estava fazendo pesquisas, né, procurando berço, e daí
eles pegaram esses dados, veja como a gente pensa que inocentemente está lá no Facebook, fazendo no Google a tua procura, e tudo isso está sendo colecionado e está sendo usado, talvez, para coisas que a gente não tem a menor ideia. Então, o fenômeno nesse caso era um caso comercial, né? É. Mas, por exemplo, seguro, você vai querer comprar um seguro de saúde e pode chegar lá e dizer, não vamos vender seguro de saúde para você. Por quê? Não, mas não vão vender. Na verdade, eles já sabem que talvez você tenha tido um histórico de algum tipo de doença que eles tá tudo guardado. Então, de novo, é preciso ter um certo cuidado porque esses meios digitais e essas informações todas estão aí, estão sendo usadas de alguma forma. Não estou dizendo, não é teoria da conspiração, nada, mas existe os dois lados da moeda, sempre. Sim. Tá? E aí os games, como que os games entram no teu trabalho atual, né? Tentando modificar essa lógica. Quando os meus filhos jogavam, né, ou Super Mario, ou coisas mais pesadas até, coisas mais, né, onde o mundo inteiro se conectava e jogava e tinham guerras e tal, a gente ficava bastante preocupado sobre a isenção ou a questão da liberdade, né? O que está sendo gerado dentro do ser que está ali no jogo, né? E aí, conversando sobre isso, você disse, bom, peraí, jogo é jogo. Sim. Tá, mas está trabalhando um hábito interno, né? Uhum. E aí, dentro desse contexto, me parece que você está com novos projetos. Bom, vamos lá. Algumas perguntas, algumas coisas bem interessantes. Eu não me considero um expert em games, propriamente dito. A minha contribuição que eu dou no ramo de jogos a parte de áudio é que eu tenho uma contribuição maior para dar e tenho participado nesse sentido. Mas existe um lado dos jogos que me interessa, que são os serious games. São jogos para utilizações que transcendem simplesmente o entretenimento. Né? Existe uma frase famosa nos Estados Unidos, que a gente falava muito, que se fala, quer estragar um jogo, né? Escreve no jogo educacional. Ninguém mais quer usar aquele jogo. Isso. Né? Estragou o jogo. Porque jogo é jogo, né? Não me venha querer me ensinar nada desse jogo. Né? Eu não quero aprender nada, eu quero me divertir. Mas, na verdade, o pouco que eu entendo o tanto de aprendizagem que está acontecendo ali. Exatamente. Quando você joga, tem alguns elementos do jogo que são muito interessantes. Você tem feedback imediato, você está motivado. Sim. Você só avança depois que aprende. Se você não aprendeu, você não vai para frente. Você estrutura as regras, você entende as regras, né? Então, tem fenômenos cognitivos que acontecem na estrutura do jogo que são muito interessantes. Então, o meu interesse fundamentalmente de estar envolvido com jogos, eu não sou um jogador, eu jogo pouquíssimo, mas quando se trata de jogo que tem alguma coisa que transcende simplesmente o jogo pelo jogo, eu fico interessado. Então, por exemplo, o Paranismo, que é um jogo que nós lançamos recentemente, faz 3 meses, é um jogo que vou agradecer à Fundação Cultural de Curitiba, que apoiou. Fomos selecionados e viu que videogame pode ser considerado um artefato cultural. E a nossa proposta foi justamente abordar o paranismo, que foi um movimento estético, né, do Paraná, né, virada João Turim. Então nós lançamos um jogo onde é a história de uma menina que está em Curitiba e ela circula em Curitiba, ela quer se encontrar artisticamente. Então o jogo trabalha com poesia, trabalha com a parte da estética do paranismo, com aqueles elementos do pinhão, do pinheiro, etc. E daí, para esse jogo, eu, como diretor de produção de áudio, eu escolhi a obra pianística de Brasílio Tiberê, que é um excelente compositor paranaense, nasceu em Paranaguá, morou em Curitiba. Ele tem uma obra vastíssima. No final da vida dele, ele foi morar na Europa, morreu em Berlim. Ele conheceu Liszt, tocou com Liszt. E ele tem uma obra pianística. Curitiba era um centro de fabricação de pianos Wessenfelder. Então, por isso, eu optei. Então, a trilha sonora desse paranismo está disponível, vocês podem baixar, tá? É grátis o jogo. É justamente a obra pianística. Cada fase tem uma obra do piano de Brasílio Tiberê. Então, aí tem um exemplo de como a gente pode trabalhar o games, que é uma linguagem atual, numa forma cultural. Isso. Ou seja, as pessoas, através do game, elas podem aprender, conhecer a cidade, conhecer produção cultural, artística da cidade. Isso. E isso ser utilizado pro lado do bem, né? Quer dizer, e é um game, é um jogo. Game. Aquilo ali é um jogo mesmo, não diz educacional. Tem fase, tudo, é como qualquer outro jogo. É aquele modelo 2D assim, que tem que ir pulando em fase, pulando, sobe numa escadinha, desce, cai lá.
Né? Então, Ótimo. é aquele famoso 2D, assim, que a galera conhece. Mas é um produto que, assim, a gente fica orgulhoso de ter produzido. Fizemos aí também para o Menino Maluquinho, que foi um grande evento de Que Natal, bom. que é um videogame para advert game, advertising game. Então, que é uma tendência nova. Você vai ter um grande evento cultural, por exemplo, um Lollapalooza, um Rock in Rio. Você pode lançar um videogame de celular que vai meio que criar uma forma de divulgar um determinado evento, determinada. Sim. Então essa é uma tendência também que vai ter cada vez mais, você criar pequenos jogos que ajudam a você criar a divulgação do evento. E outros produtos dessa natureza, mas continuo essencialmente interessado em simulações. Então, por exemplo, agora tem um projeto de pesquisa que eu estou desenvolvendo, que é na área de bem-estar animal, que foi um projeto que eu consegui trazer para o Paraná, que foram 4 anos com dinheiro da comunidade europeia, onde a gente desenvolveu aplicativos e material de web para veterinários, produtores, no grande e complexo tema de bem-estar animal. Não é que ninguém vai deixar de comer carne, mas existem formas mais humanitárias de você abater um gado, transportar um frango, etc, etc. Isso tudo no Brasil, recentemente com a grande crise aí da carne fraca, isso voltou a tema. Então eu estou trabalhando num projeto de pesquisa. Eu não posso falar o tema ainda, porque é confidencial, mas a gente está trabalhando com a utilização de simulações. Não é, chega a ter um pouco de caráter de games, com esses óculos de 3D, você põe o smartphone aqui, Sim. e você vai poder fazer uma visita simulada com alguns elementos de game para você inspecionar, por exemplo, numa determinada fazenda se existe um potencial de uma crise de segurança, de biossegurança. Então, a aplicação dos games ela é vastíssima, né? Aliás, o exército americano, as forças armadas americanas já utilizam isso há muito tempo. Os melhores algoritmos para game de inteligência artificial, as melhores soluções de simulação de game são hoje utilizados para treinamento de forças armadas. A nova tecnologia pode ser usada para aquilo que você imaginar que possa. Um outro modo, né? Um outro modo de ver os games e outro modo de trazer hábitos, novos hábitos e positivos, né? E é uma geração digital, né? Vamos voltar. Essa é a linguagem que eles estão acostumados. Sim. Então não dá para dizer, não, game é ruim, game não presta. Você tem que se adaptar ao efetivamente qual é a forma das gerações que estão aí. Então, nesse sentido, você está trabalhando como um produtor cultural, né? Sim. Nessa área de games, mas também você tem outros trabalhos culturais. Mesmo, eu achei, culturais, daí tradicionais. Concretos, tradicionais, onde é mais físico, né? Eu vejo que você, eu gostaria que você falasse sobre esse projeto Revele Seu Talento. Ele é um The Voice local, né? E ele traz talentos, né? Sim. Veja bem, nós iniciamos o festival Revele Seu Talento em 2003, não existia The Voice. Quando o pessoal diz, vocês copiaram The Voice? Não, nós estamos fazendo há 15 anos Revele Seu Talento. Tá? Que é um festival dentro da PUC. A PUC tinha um problema. Nós criamos aquela orquestra maravilhosa e os alunos não vinham assistir a orquestra. Eles não vinham assistir. Não, isso não nos interessa. E faltava massa crítica, né? Faltava o comportamento, né? Na verdade, faltava inverter a pirâmide. A gente ficar tocando música clássica. Então eu falei, peraí, que tal? E se a gente inverter? Em vez de a gente ser a atração, nós fazemos uma eliminatória, todo mundo que acha que toca ou canta alguma coisa, a gente faz uma triagem, geralmente 100 alunos se inscrevem todo ano, e a gente seleciona 12. Aí esses 12, a gente contrata um arranjador e ele faz um arranjo orquestral, e daí eles vão para um show, onde cada um deles vai ser a estrela e vai ter uma orquestra de verdade, um arranjo de verdade, um maestro de verdade, um teatro de verdade. E isso tem sido um sucesso. Tiago York foi lançado aqui, no nosso festival. Ele é formado em publicidade e propaganda na PUC Paraná, uma carreira maravilhosa. A própria Aline Mendes, que participou do The Voice há 2 anos atrás, chegou à fase semifinal, a gente lançou. Canta lindamente. Tem muita gente, Janaína Filini, um monte de gente, o Ravi Brasileiro, um monte de gente que está aparecendo no cenário musical. São pessoas que estudaram na PUC e através do festival eles tiveram uma oportunidade de descobrir um outro lado. Às vezes não são nem estudantes. No caso do Thiago York é emblemático, ele não era músico, ele era um estudante de publicidade e propaganda que fazia música. Sim. E hoje ele tem a carreira musical dele e ele mesmo, de certa forma, gerencia a parte de redes sociais.
muito criativo, né, o trabalho dele. E que hoje tem uma outra relação, né? A música tem outra relação com o público através da internet, né? Sim, sim. Não é mais aquele método tradicional também de gravadoras, né? Não, esse hoje modelo é todo outro foi... modelo, né? Hoje tem Spotify, tem o single que você vende pelas iTunes, Apple. Então existe todo um modelo completamente reinventado de distribuição que passa longe das gravadoras, né? Mas ainda dentro dessa produção, digamos, tradicional, você lançou recentemente um quinteto. Sim. Veja bem, a gente escreveu... Paisagens Paranaenses. O Paisagens Paranaenses é um quinteto de cordas com compositores paranaenses, a maioria deles amigos meus, ainda que estão trabalhando. Sim. A gente escreveu esse projeto há uns 6 anos atrás. Se a gente fosse escrever hoje... O projeto demora, né, para amadurecer se a gente e fosse virar escrever realidade. hoje, a gente não ia chamar DVD, porque hoje o DVD está praticamente em extinção. Mas como o projeto dizia DVD, então nós fizemos o DVD. Né? E o DVD tem uma função. Não te entreguei antes do programa, o DVD é bonitinho, mas a distribuição dele hoje... Claro, ele tem o lado social, então cada colégio, cada universidade do Paraná, cada biblioteca vai receber a cópia desse DVD, faz parte do projeto. Sim. Mas através da Cenarium, que é essa empresa onde meu filho trabalha em Nova York, é uma empresa do estilo Netflix, que faz distribuição global de performing arts, artes performáticas, o nosso material está sendo distribuído já de forma de streaming. E a ideia também é que tem alguns trechos no YouTube. Mas o DVD foi lançado e é interessante, é um núcleo de músicos, eu e Marquês de Laza, professores da PUC, e Kiko Vargas, a Leila Tachek e a Martina Loma, são músicos de altíssima qualidade, que trabalham na Sinfônica, na Tamerata, enfim, e a gente já vem tocando há muito tempo junto e a gente falou, vamos lançar o nosso DVD. E mês passado, então, agora em abril de 2017, nós tivemos a oportunidade então de lançar. Ficou muito bom, porque foi feito com uma linguagem contemporânea, diferente de geralmente... música clássica, porque não deixa de ser um quinteto erudito, né? Ainda que sejam músicas bem neonacionalistas, com temáticas de... Uma delas, por exemplo, do Rogério Krieger, é capoeira e fandango. Então ele trabalha a coisa... resgates, né? É neonacionalismo mesmo. Mas foi tudo filmado em lugares de alta... Onde a gente levou drone. Então a gente gravou o áudio separado. E daí a gente dublou essas músicas. Então tem filmado na Ilha do Mel, aqui em Curitiba, na Ópera do Arame, em Caiobá. Então, e ele é, de certa forma, um cartão postal do estado do Paraná. Turismo, né? Vai trabalhar num aspecto turístico, inclusive. Então tem essa ideia mesmo dele poder ser experienciado, fluído de uma forma audiovisual mesmo. Uma linguagem quase de videoclipe mesmo. E aí a gente vai vendo, né, como que o teu mestrado lá atrás, Sim. né, está completamente permeando todos os produtos culturais, que é hoje os meios, né, a forma de se comunicar, né? A gente vê as crises das orquestras sinfônicas, né, no Brasil, mas a crise não é só no Brasil. Todas as grandes orquestras estão com dificuldade. Algumas delas já perceberam. A Filarmônica de Berlim hoje tem uma programação de altíssima qualidade que as pessoas podem assinar e assistir em casa. E eu assisto. Então, algumas dessas grandes corporações perceberam que ou elas se adaptam aos novos tempos e não vão conseguir manter comercialmente a coisa em funcionamento. Então, aí tem grandes desafios que, se esses organismos culturais não entenderem em que mundo a gente está vivendo, eles não vão conseguir, por mais que haja boa intenção, não vão conseguir superar essa reinvenção de como se flui, como se consome arte no mundo digital. Um pouco nós estávamos falando sobre aplicativos, e eu acho que nesse momento você está ainda num projeto que é uma produtora de aplicativos E jogos. Né? E que poderia trazer essa forma de contato da música com o celular ou a maneira de tomar contato, né? Me parece que você tem ainda uma produtora ligada à Universidade de Positivo, curso de jogos. Esse aplicativo que a gente fez para o Natal do Menino Maluquinho, na verdade é para criança, para o público infantil e pré-adolescente, e tem justamente todos os instrumentos da orquestra. Ele trabalha com a ideia de que as crianças têm que tirar o lixo e em determinados momentos isso vai mudando a instrumentação e eles podem. Então a gente tem, de certa forma, tentado colocar esse educacional no jogo, mas sempre de uma forma muito
Se o jovem perceber que é para educar, ele... Mas eu penso assim em trazer a orquestra para o contato, né? Esse contato que tem sido as mídias, né, digitais, e para ainda segurar a importância da existência, né, dos diversos instrumentos, da música, né, e trazer o acesso amplo da música por qualquer um dos meios, né? Evidentemente que nós temos um desafio muito grande no Brasil em melhorar a qualidade do nosso sistema educacional, né? Nós sabemos, a gente não se orgulha da qualidade do nosso ensino. Do ensino. Tanto fundamental quanto ensino médio. Com raríssimas exceções, não se trabalha mais o ensino musical e nem o ensino de artes. Então, a gente na universidade tem um desafio gigantesco de receber os jovens que ingressam... Todos os tipos, estilos, né, sem ter os conhecimentos prontos, né? Mas tem tudo para se fazer. Isso é uma coisa boa. Claro, essa é sempre, talvez seja a forma da gente tentar começar a encerrar o nosso programa, é que sempre que alguém volta, como eu estive fora do Brasil, voltei, você deve ter ficado fora e voltado, quando as pessoas voltam para o Brasil, sempre se diz, tá tudo por fazer. E a gente que volta diz, pô, que legal, tá tudo por fazer, então vamos fazer. Sim. E as pessoas que estão aqui não sei, rapaz, aqui tá tudo por fazer, mas eu não vou fazer nada, porque tá tudo muito ruim, então eu vou embora, porque tá tudo por fazer, mas não vou fazer nada. Então, essa é a grande dicotomia do Brasil. Tá tudo por fazer, então vamos fazer. Vamos fazer, vamos. Então vamos fazer. E é o que eu tenho feito. Eu tenho feito o máximo que dá para fazer, sempre com a ideia de que existe sim muito talento nesse Brasil. Sim. Muita gente, com um pouquinho de ajuda, você pode realmente encaminhar na direção certa. E obviamente a música, ela tem essa função, ela tem a função de resgatar às vezes pessoas em áreas desfavorecidas, ela tem essa coisa. A dança também, falei de hip hop, né, do meu filho, que dança hip hop como um hobby e tal. Tanto a dança como a música, ela tem essa capacidade enorme de fazer a pessoa se encontrar. Se conectar, né? Se conectar e se realizar de alguma forma, né? De ter autoestima, tudo isso é muito importante. Então, para mim, pessoalmente, foi sempre muito importante a música. E isso não vai deixar de existir enquanto eu puder voltar. Eu sou, além de violoncelista, eu sou baterista. Na época da faculdade, nós tínhamos um grupo de música de jazz, que era Chico Mello, Elinho Brandão, Zeninha Brandão, Adriane Savitsky e eu. E nessa época eu era baterista. Daí eu acabei largando a bateria. Na época da Bahia eu comecei a trabalhar um pouco a percussão do folclore. Mas agora voltei a ser baterista agora numa banda de rock de professores da PUC Paraná. Então ultimamente eu estou me divertindo muito fazendo rock and roll como baterista. Temos feito bastante eventos. Vamos fazer a abertura do Congresso Educere, que é um grande congresso de educação que acontece na PUC em agosto. A acolhida dos calouros, a banda é feita de um professor, professores. O coordenador, o melhor pesquisador que nós temos na PUC, já publicou na revista Nature, é o nosso cantor e guitarrista principal, o Jorge Falcón, que é o nosso coordenador de curso de música, argentino, toca o baixo, eu sou o baterista, e o Eduardo Schering, que é um pesquisador maravilhoso na área de biomecânica, educação física, é o nosso guitarrista base. Então, por incrível que pareça, com 57 anos, voltei agora a ser baterista de rock. Então, fantástico! Veja como a gente sempre pode estar preparado para uma coisa totalmente inesperada. Olha, nós temos que acabar. Na verdade, o assunto não acaba, né? Porque é bom a gente saber que daqui a pouco tem mais. Muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Muito obrigada por tudo que você nos contou. É sensacional ver a produção toda. E eu acho que nesse período pequeno a gente conseguiu sintetizar a importância de tudo isso. Então eu te agradeço e nós ficamos muito alegres de poder apresentar o professor, músico, pesquisador Péricles Varela Gomes. E muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Péricles. Até a próxima. Até a próxima.